idosos representam hoje 10% da população brasileira e a previsão é de que em 2025 nós tenhamos 64 milhões de habitantes com mais de 60 anos. Mas espera aí, será que nós estamos preparados para a nossa velhice? Como é que os brasileiros encaram o fato de envelhecer? O ser humano ele costuma temer essa fase da vida, mas muitos que já chegaram lá afirmam de pés juntos que essa é de fato a melhor idade. E aproveitam para curtir como nunca ousaram fazer ou nunca puderam fazer antes. Hoje o Acontecência vai ter uma lição de vida com quem mais entende do assunto, as nossas vovozinhas. Queridos e minhas queridas, hoje no Acontecência nós vamos tratar de um tema incrível. Sabe qual é? Velha é a vovozinha. E aqui na nossa super sala de estar, que hoje eu garanto para você, ela tá brilhando. Nós temos aqui Dr. Cantídio Lemos. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, boa noite. O Dr. Cantídio é geriatra e ele vai trazer todas as dicas para gente que já está a caminho dessa idade maravilhosa. Aqui comigo também, Fabrícia Alves Figueiredo, psicóloga. Tudo bem, Fabrícia? Tudo, muito prazer, obrigada por estar aqui. Nós que agradecemos. Lelá Monteiro, que bom te rever, Lelá. Muito bom que você tenha voltado aqui conosco no Acontecência. Tudo bem? Muito obrigada, é uma honra estar aqui nessa casa. Eu fico muito feliz, gente. A Lelá já esteve conosco aqui em outras oportunidades. Hoje ela vai apimentar um pouquinho mais essa história toda que a gente vai viver na melhor idade, né, Lelá? Isso aí, é um prazer estar aqui. Nós falamos sobre adolescência e agora sobre... Da terceira idade. Maravilhoso. A terceira idade, a quarta idade e também uma outra querida que também já esteve aqui comigo, Deinha Navarro, uma artista, uma mãe maravilhosa e uma avó fantástica. E ela aqui, realmente, ela hoje representa o Acontecência em sua totalidade. Boa noite, Deinha, tudo bem? Obrigada, Larissa. E você sabe, enquanto você apresentava, eu pensei, quando eu vim aqui a outra vez, nós conversamos sobre nascimentos, bebês, maternidade. E hoje a gente vai falar exatamente do envelhecimento. Da sua idade. Eu falo com o maior gosto da minha idade. Ah, é muito bom. Mas olha, vamos começar pensando um pouquinho, e aí eu quero que a Fabrícia me ajude. Fabrícia, como é que a gente está lidando agora com essa nossa melhor idade, terceira idade, quarta idade? Como que a população do Brasil já está trabalhando com isso na cabeça? Olha, eu trabalho há mais de 10 anos com a terceira idade, sou psicóloga cognitivo-comportamental e eu vejo que tem um espectro muito variado. Há pessoas que têm realmente uma dificuldade de lidar com o envelhecimento. Eu acredito que também por questões culturais, de mídia, parece que só é bonito o que é jovem, o que não tem ruga, o que aconteceu ontem. Esse mundo cada vez mais apressado, cada vez mais rápido, então as pessoas mais ansiosas e todo mundo quer, cada um, o melhor para si. Claro que também a tecnologia, a medicina, a própria psicologia avançaram muito e dentre essas questões eu acho importante também colocar que às vezes se a pessoa tem dificuldades de lidar com o próprio envelhecimento, é muito importante que ela busque algum tipo de ajuda, porque se há algo que nós não conseguimos controlar, é isso. Como eu disse uma vez para uma paciente, querida, a alternativa ninguém quer. Exatamente, né? Com então, certeza. O importante é a gente ficar aqui, inclusive para aprender a lidar com o envelhecimento e com questões que vão surgindo a partir daí. Uma outra questão que eu acho importante ser dita também é que eu tenho amigas que têm 70 ou mais idade e que têm uma saúde incrível. Por quê? Porque se cuidam. Então, se a gente começar a cuidar mais jovem,
o envelhecer não tem que ser obrigatoriamente um sinônimo de limitações, de tomar um monte de remédio, de não conseguir sair de casa, não tem que ser um peso. Não tem que ser um peso. Então, tudo depende também de como a pessoa se cuida, de como a pessoa encara, de como que ela vai conseguir lidar com tudo isso daí. Isso é muito importante. E aí, doutor, a minha dúvida é, quando é que a gente começa a envelhecer? Eu acho que essa é uma questão filosófica e biológica, mas assim, todo dia a gente envelhece um dia, a partir do dia que nasce. Com certeza. Porém, você pode considerar o envelhecimento a partir dos 25, 30 anos, onde você é jovem até essa idade, depois você começa um processo de amadurecimento maior, para a idade adulta. E em termos de terminologia, para considerar, categorizar a pessoa, então a gente diz que a partir dos 60 anos é o envelhecimento. Mas isso é uma coisa individual, porque tem pessoas com 50... Para categorizar, né? Para categorizar, para formatar estudos, né? Porque afinal de contas a gente tem que padronizar, infelizmente é assim que a ciência vai. Aproveitando o tema, né, que a Fabrícia já discorreu muito bem, eu acho que também tem questões aí muito mais profundas, tipo a parte social, econômica, claro, né? Porque assim, o estudo da gerontologia no Brasil é mais ou menos recente. Gerontologia entende-se por não só a prática geriátrica, que é a parte médica, como a parte social, econômica, engenharia, todos os ramos de atividade humana que estudam o processo de envelhecimento e as acomodações que a sociedade pode dar, as soluções para o processo de envelhecimento, que é uma coisa muito ampla, né? E aí também a pergunta abrangia se as pessoas estão se preparando. Hoje, de fato, a gente pode, digamos assim, colocar um marco regulador desse preparo, né? Porque no passado as pessoas de repente se viam velhas e não havia até porque havia poucas pessoas que envelheciam por causa da situação econômica, a situação médica do país, o acesso a vários outros recursos. Então hoje você tem um Brasil que está muito envelhecido e de repente essa população cria de fato a necessidade de solução do volume de problemas inerente a essa idade. Então, reconhecendo isso, a comunidade universitária, né, e outras comunidades também, os políticos, enfim, todo o espectro da sociedade brasileira, se voltou para o estudo do envelhecimento, até porque nós estamos envelhecendo muito rápido comparado com os países da Europa e outros países, né? Nosso envelhecimento é um fenômeno, foi muito rápido a nossa transição. Então, nós temos um problema sério. Então, hoje eu diria o seguinte, que há muitas possibilidades, grupos e dos mais diversos, ligados à universidade, grupos sociais, da comunidade, que estão encarando essa possibilidade de envelhecer de uma forma mais objetiva. Ou seja, as pessoas sabem que vão envelhecer porque elas se espelham que tem muitos velhos, tem muita terceira idade. Claro. Então, assim, eu vou chegar lá. Então, com isso também estão se formatando os meios para as pessoas aprenderem a envelhecer. E não terem medo desse envelhecimento. Bom, isso é uma meta, né? Porque isso é uma dúvida e uma questão que eu tenho aqui, né? Será que, e isso é muito pontual, a gente tem medo de envelhecer? Eu tenho certeza que as pessoas têm medo, porque as pessoas têm aquela porque é o questão... desconhecido, será, Leila? Eu acho que é o desconhecido e é o que foi mostrado culturalmente, que o jovem é o mais aceito, é o que tem mais oportunidade, é muito novo para a sociedade permanecer-se mais velho. E nós estamos numa situação atual no país que é assim, será que eu vou aposentar? Será que eu vou ter emprego? Como é que eu vou ficar? Se eu vou ficar viúva? Será que eu vou ter um parceiro? Será que eu vou ter dinheiro para comprar remédio? Né? Então, assim, o medo de tantas incertezas, né? Que bom, podemos ficar mais velho, não vamos morrer antes, como a Fabrícia colocou, que é o medo de muita gente. Mas será que esse ficar mais velho, as pessoas muitas vezes têm aquele registro na própria casa, né, da avó, da bisavó ou da mãe que ficou acamada, então parece ainda que a terceira idade é uma idade de sofrimento e de tristeza, não é, né? De limitação, de dor, então, né? De abandono, de solidão. E na verdade não, o que a gente vê, como o doutor bem colocou, que estamos aprendendo, né? E isso é uma grande escola, muito nova,
né? E a grande questão que eu vejo na minha área como psicanalista e mesmo como sexóloga é o medo da solidão. É verdade, é verdade. Doutor, quando o senhor fala, né, que nós envelhecemos muito rapidamente, né, o nosso país, a gente está falando o quê? 40 anos, isso? Nós tínhamos uma pirâmide populacional em que, pela natalidade da brasileira, do povo brasileiro, né, da mulher, né, a gente aí, na década de 50, 60, as mulheres tinham 3,2 ou mais, não me lembro o número exato, de índice de natalidade, ou seja, média de filhos. Você pode lembrar que sua avó, bisavó, teve 10, 8 filhos, não havia meios anticoncepcionais, né? É verdade. Com o advento dos meios anticoncepcionais, então, de repente, as mulheres se apolsaram, se empoderaram desse recurso, exatamente, né? Tá certo? E aí houve subitamente, muito rapidamente, uma diminuição da base da pirâmide e progressivamente o aumento também em função não só da parte médica, mas também dos meios de saneamento, acesso à alimentação. Queiramos ou não, a gente vê o país de uma forma sempre negativa, mas assim, houve uma evolução na situação do país, tá certo? Uma evolução, um acesso maior da população a todos os meios de sobrevivência. Então, você junta todas essas coisas, a melhoria das questões médicas, né? Nós somos um país com uma medicina relativamente boa, que não tem acesso para todo mundo. Exatamente. Tá certo? Mas mesmo assim termina sobrando, termina havendo uma distribuição não tão equitativa, mas pelo menos há um acesso. Então você tem a parte de saneamento, você tem acesso à alimentação. O Brasil é um campeão da agropecuária, né? Claro. Tá certo? De fornecimento de alimentos. Então, com as mudanças sociais e políticas, então resultou isso. Tá certo? Você junta uma baixa natalidade, você junta uma melhora de todos os aspectos socioeconômicos, embora não estejam ao nível que a gente quer, que a gente almeja, tá? E você junta acesso, você junta todas as características e de repente você tem um achatamento na base e tem um aumento da população de terceira idade muito grande, ao ponto de resultado daqui a 20 e poucos anos nós vamos ter 60 milhões de terceira idade. Isso é um problema muito sério. Atualmente, já a terceira idade é um problema sério, porque não há tantos recursos, tantos especialistas, ou mesmo que não seja um geriatra, ou uma gerontóloga como a Fabrícia, tá certo? Que eu tive a oportunidade de trabalhar, nós tivemos a oportunidade de trabalhar durante 10 anos, olha tá que certo? Bacana. Então, veja, mais pessoas que de qualquer maneira tenham boa vontade e se dedicam ao problema, não precisa necessariamente ser só especialistas. Mas o fato é que nós temos hoje uma grande população de terceira idade já. Atuante, né? Atualmente, tá certo? Atuante, pessoas atuando. Isso é uma outra questão. Existem grupos que hoje estão formatados para que essas pessoas atuem de fato. E a terceira idade já está se apossando da própria possibilidade de reivindicar politicamente os seus direitos. Com certeza. Porque na medida que um grupo aumenta muito, surge também a necessidade desse grupo. E aí, só através da luta pessoal desse grupo, porque senão eles vão deixar que outros grupos trabalhem por ele e aí as conquistas vão ser sempre relativas. Eu acho que todo esse levantamento que a gente faz, ele é importantíssimo porque essa mudança a gente vê. Quando a gente fala de Estados Unidos, por exemplo, né? E aí os idosos nos Estados Unidos, se você pergunta onde você quer morar, eu quero ir para a Flórida, né? E eu acho que a gente aqui no Brasil, nós temos um país de clima tropical. Então, nós também temos uma possibilidade de estar dentro do nosso país e procurar uma cidade. Mas por que a Flórida? Porque a Flórida é um estado quente, né? E os idosos, de certa forma, sentem um pouco mais isso. E eu gosto muito também, o que eu vejo com bastante frequência nos Estados Unidos, são os idosos, a melhor idade, a terceira idade, trabalhando de forma maravilhosa, né? Fazendo a coisa acontecer, né? E isso eu vejo hoje, aos poucos, a passos muito pequenos ainda, acontecer no Brasil. Claro que a gente fica preocupado, porque a gente não sabe se isso está acontecendo, porque existe uma insegurança dessa idade no futuro, conforme a Lelá trouxe para a gente aqui, ou se isso é uma disponibilidade dessas pessoas que elas estão se sentindo bem, querem ficar produtivas. Né, Deinha? Deinha, me conta um segredinho aqui rapidamente. O que melhorou
assim agora? Você com essa idade maravilhosa que você tem, esse gás todo que você tem, apresentando peça de teatro, gente. Eu acho que quando eu era jovem, a minha mãe com 35 anos já era uma senhora que só andava de tailleur, porque o papai não gostava que fosse saia justa, nada. E aí sim eu posso dizer, quando eu ficar velha ou idosa, como vai ser para mim? Mas eu acho que eu fui a menor, a mais nova, e eu tive muito mais possibilidade de pensar diferente nesse futuro. Agora, eu posso pensar que eu talvez tenha começado a ficar velha, não, idosa. Quando meu marido faleceu, eu tinha 60 e poucos anos, aí... Um parêntese, quantos anos você tem agora, Dainha? Agora eu tenho 80. Então... Ela acha que ela começou a ficar idosa com 60 mas poucos anos. Quer dizer, ela acha. Olha só como muda a cabeça da pessoa. Muda mesmo, porque eu hoje ainda falo assim, eu até contei para elas, quando eu ficar velha, eu vou continuar usando All-Star. Porque eu adoro andar de All-Star. O tênis? O tênis. Ai, que delícia. Eu uso o tênis vermelho com meinha vermelha. Mas eu gosto. Eu tenho uma irmã que ela é mais clássica que eu. Ela diz, eu acho meio ridículo uma coisa dessa. Mas para mim não é. E eu só sinto que eu tenho 80 anos quando eu olho no espelho e quando eu estou desarrumada. Porque quando eu estou arrumadinha, eu falo, não é. Você se sente? Não me sinto. Agora, tá certo. Eu acho... A idade dela não está na cabeça. E Larissa, não está no corpo, está na cabeça. Olha, Larissa, a gente tem que compartilhar que nos bastidores, a gente chegou antes, ficamos conversando, e ela falava de algumas pessoas da idade dela, ou até um pouco mais jovem, né? Estamos falando na década de 70, 70, 80 alguma coisa. Ela fala, mas elas estão ficando muito implicante, tem que olhar o jeito mais positivo, né? Olha, então, quão jovem. Então, isso a gente vai, eu vou ter que fazer a nossa paradinha estratégica para o break, mas olha só, eu quero deixar aqui, no finalzinho desse bloco, uma reflexão para todos nós aqui. É uma frase de Jean-Jacques Rousseau, que fala o seguinte, a juventude é a época de se estudar a sabedoria e a velhice é a época de praticá-la. Eu quero deixar você que está em casa pensando a respeito dessa frase, quero deixar os meus convidados também pensando a respeito dessa frase. Por quê? Porque na volta a gente vai discutir sobre isso, sobre como a gente coloca isso no nosso dia a dia e vai continuar ouvindo a Dainha. Fica aqui, fica no Acontecência, eu volto em um minutinho. Sabe por quê? Porque aqui é o Acontecência, a essência do acontecimento.